queridos irmãos, bom dia, graças e paz a todos, sejam bem-vindos. Continuando na série do livro Beneficência Social, hoje vamos falar do capítulo 11. E quem está conosco de volta, né, é o irmão Nailson Sá, da ANOB. O tema é como visitar e o que fazer. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado, irmã. Peço a todos vós que vossos corações estejam orando para que eu seja apenas um instrumento nas mãos do Papai do Céu e que possamos aprender juntos aqui. É um tema bastante interessante, né? Importante. Muitas vezes faltam-nos ideias, métodos de como lidar com essa situação, né? Como abordar alguém, como chegar até o lado de alguém, o que fazer, o que dizer. E ficamos um tanto receosos de como vamos ser recebidos, se vão nos tratar bem, se vão aceitar. E acabamos que deixando de lado. O tempo vai passando e a gente passa até despercebido também. Mas existem métodos para que a gente possa se aproximar. Certa vez, o irmão Fernando Batista, ele quando era o diretor do departamento missionário aqui de Natal, ele nos trouxe um método que é bastante interessante, né? Fazer um pão, levar ao vizinho, oferecer a ele, depois voltar lá, perguntar se ele gostou do pão, e aí já dá uma entrada. Já é um cunho de penetração, né? Mas hoje, na leitura, nós vamos aprender um pouco mais de outros métodos como fazer. O que não podemos deixar de fazer é ir, irmãos. É fazer esse trabalho. Devemos aproximar-nos dos nossos vizinhos. Aqui diz assim: ide aos vossos vizinhos um por um, aproximando-vos dele, até que seus corações sejam aquecidos pelo vosso abnegado amor e interesse. Então, a primeira coisa que eles devem perceber em nós é que temos interesse pelo seu bem-estar, pela sua vida e pela sua alma. Simpatizai com eles, orai por eles e aproveitai cada oportunidade de fazer-lhes bem. E quando fosse possível, reunir alguns e abrir as suas mentes entenebrecidas à palavra de Deus. Então, nós temos que estar atentos às oportunidades. Nós precisamos estar atentos a isso. E quando surgir, aproveitar. Aproveitar a oportunidade e apresentar a verdade como ela é. Porém, nós temos que ter cautela muitas vezes quando empreendermos esse trabalho. Nós não temos que ter aquela sede de ir logo apresentar a palavra de Deus. Ó, aqui é assim, você tem que guardar o sábado, você tem que manter uma reforma. Não. Ajudar, primeiramente, onde a necessidade for maior. Muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que no momento elas precisam de pão, ela precisa de alimento, a necessidade maior dela é essa. Ela precisa de uma palavra de conforto, ela precisa de um abraço. Então, nós primeiro devemos ajudar onde a necessidade for maior. Olha que coisa interessante, irmãos, que diz aqui. Ó. Como Jó, deveis ser olhos para os cegos, pés para os coxos, e deveis inquirir das causas que desconheceis, e investigar com o objetivo em vista de aliviar as necessidades e ajudar exatamente onde o auxílio se fizer mais necessário. Deveis, primeiramente, satisfazer as necessidades materiais dos necessitados e aliviar suas necessidades e sofrimentos físicos. E depois encontrareis caminho franco ao seu coração, onde podereis plantar as boas sementes da virtude e da religião. Então, quando você estende a mão para aliviar a dor, a fome, a sede, a angústia, você está abrindo o caminho, e um caminho muito grande, para apresentar a verdade e levar a essa pessoa esperança e oportunidade de salvação. Então, primeiramente, temos que sanar a maior necessidade, seja ela qual for. Seja ela qual for. Ministrar a palavra, levar o evangelho, sim, temos que ter essa atitude diante de nós, mas aliviar, se a necessidade maior for por causa material, vamos aliviar. Depois nós levamos a espiritual, vamos ter um campo mais aberto
mais aberto com isso. E para isso eu preciso ter uma atitude apropriada. Não pode ser de qualquer jeito. É como disse lá, inquirir na situação que está acontecendo para sabermos como chegar. Delicada coisa é o trato com a mente dos homens. Unicamente aquele que conhece o coração sabe a maneira de levar o homem ao arrependimento. Só a sua sabedoria nos pode dar êxito em alcançar os pedidos. Podeis erguer-vos inflexivelmente pensando, sou mais santo do que tu, e não importa quão correto seja o vosso raciocínio ou quão verdadeiras as vossas palavras. Elas jamais tocarão corações. Então eu preciso muitas vezes me colocar no lugar das pessoas. O apóstolo Paulo, ele se colocava muito no lugar das pessoas para alcançar aquelas pessoas. Então, muitas vezes eu tenho que ter empatia, ou sempre ter essa empatia, e me colocar no lugar dessas pessoas para alcançá-las na sua esfera, no modo que elas se encontram no momento. O amor de Cristo, manifestado em palavras e atos, encontrará caminho à alma, quando a reiteração do preceito ou do argumento nada conseguiria. Tentar colocar na cabeça da pessoa que ela precisa fazer isso ou aquilo, que depende dela de sair da situação, não. Mas demonstrar que você está interessado pela situação e quer de fato ajudar. Quer de fato ajudar a pessoa a sair daquela situação. Devemos dirigir-nos aos nossos semelhantes, tocados como o nosso misericordioso sumo sacerdote, pelo sentimento de suas enfermidades, de sua dor, de sua angústia, na situação que ele estiver. Meus queridos, termos sempre o cuidado para não sermos preconceituosos. Para não sermos preconceituosos e levantar até ruins suspeitas. Visitai aqueles que residem próximos de vós e com simpatia e bondade procurai cativar-lhes o coração. Cuidai bem de trabalhar de tal maneira que desvaneçais os preconceitos em lugar de criá-los. E lembrai-vos de que aqueles que conhecem a verdade para o momento presente, presta atenção nisso aqui, irmãos, e ainda limitam seus esforços na sua própria igreja, recusando-se a trabalhar por seus vizinhos, ainda não convertidos, serão chamados a prestar contas por deveres não cumpridos. Ou seja, a gente olha para uma pessoa e diz, não, aquele vizinho ali tem a cara muito fechada, talvez ele não vai nem me receber. Ele passa, não dá um bom dia a ninguém, não fala com ninguém. Talvez é uma pessoa tímida. Talvez uma pessoa que é receosa também não tem medo de falar. E talvez até tenha o mesmo pensamento que eu e você. Então nós precisamos quebrar, remover esse preconceito e saber chegar em cada pessoa. Tiago, nos diz o apóstolo Tiago deixou escrito, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, se eu estou tendo dificuldade em chegar ao meu vizinho, ao meu irmão, eu tenho que pedir assim, me ajude a como chegar a fulano, a como abordá-lo, a como ajudá-lo. O que eu não posso é permitir que o preconceito ele seja maior. Eu tenho que aproveitar toda a oportunidade que tiver para entrar nos lares e anunciar o que eu creio, o que eu acredito e no que tenho convicção. E existem 3 passos importantes para se usar no ministério de casa em casa. Nós temos, aqui diz que nós temos um fardo que carregamos conosco agora, que é de convencer as almas da verdade. E nós precisamos continuar lutando para isso, para convencer, ainda mais nos tempos que estamos vivendo. E aqui diz assim, isto pode ser feito melhor por esforços pessoais. E o primeiro passo é eu me esforçar pessoalmente para isso. Eu preciso ter esse desejo, eu preciso alcançar aquele lá. Às vezes é um lar conturbado, é um lar cheio de brigas, de contendas, onde não existe amor nem união um pelo outro. E eu preciso saber como chegar a tal lar e apresentar a esperança de uma vida melhor. Então, por esforço pessoal, introduzir a verdade em seus lares, como orando com eles e abrindo-lhes as escrituras. Muitas vezes eu posso chegar e dizer assim, olá, vizinho, tudo bem? Eu posso orar com vocês? Eu posso cantar um hino aqui com vocês?
isso será suficiente para quebrar vários paradigmas que nos impedem de chegar a tais pessoas. Tem algo interessante que me chamou a atenção, irmãos, que no simples aperto de mão, você pode convencer uma pessoa de que ela pode confiar em você. De que ela pode, de fato, dizer assim, pô, esse irmão, essa irmã aí, realmente é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e eu posso confiar. Olha que coisa interessante. Muito depende da maneira em que vos aproximais daqueles a quem fazeis visita. Podeis pegar de tal maneira na mão de uma pessoa ao saudá-la que lhe conquisteis a confiança imediatamente, ou de modo tão frio que pense que não tendes por ela interesse algum. Irmãos, eu não sei se já aconteceu com você na nossa comunidade mesmo. Você vai lá com todo gosto para cumprimentar um irmão ou uma irmã, e eles pegam na ponta dos seus dedos. Eu vou ser sincero, irmãos, eu não consigo confiar em pessoas assim. Porque não tem o prazer de segurar a tua mão com firmeza e passar ali aquela confiança. Pega na ponta dos dedos. Eu não consigo confiar. Num aperto de mão, você demonstra o seu interesse. Se realmente o que você está transmitindo para aquela pessoa. Veja como é necessário eu ter sabedoria até para apertar a mão do meu irmão e passar para ele essa confiança necessária. Há suficiente pessoas que desejam ser cristãs, e se deixarmos que o fermento comece a operar, ele atingirá um, depois outro, tal como o Espírito de Deus trabalhará conosco, e veremos que podemos alcançar o povo não por habilidade nossa, mas pelo Espírito de Deus. E para isso eu preciso de uma polidez cristã, que é tão necessária. Eu preciso estar pedindo, Senhor, me ajude. Eu preciso levar o pólen a várias pessoas, a vários vizinhos, a vários amigos, mas eu não estou sabendo, Senhor. Então me ajuda, através do Teu Espírito Santo, a como introduzir em outras pessoas o Teu amor e a Tua verdade. Não obstante, necessitamos da habilidade e do poder que Deus nos tem dado para ser posto em ação. Não queremos ser neófitos sempre, queremos saber como nos conduzir a nós mesmos devidamente. Precisamos de polidez cristã e precisamos levá-la conosco em todo o nosso trabalho. Então, eu preciso ter essa qualidade comigo, porque eu não sei em qual momento eu vou ser chamado a desenvolver o meu talento e aquilo que eu creio. Domingo passado, nós estávamos fazendo uma recota e eu abordei uma senhora. Ela foi lá pegar o alimento para nos ajudar, e quando ela voltou, ela disse: vocês são da Universal? Eu disse: não, nós somos da Adventista, Movimento de Reforma. E aí ela disse: vocês são daquele pessoal que guarda o sábado? Do sim, guardamos o sábado. E ela me fez a seguinte pergunta: e por que os outros não guardam? Por que as outras religiões não guardam? E ali começamos uma conversa sadia, boa. Imagina agora se não tem polidez, se não, no momento não usasse disso para explicar para ela, ou se simplesmente eu fugisse da questão por não ter o conhecimento de como explicar para a pessoa. Eu teria perdido uma oportunidade de apresentar a verdade como ela é. E pela graça de Cristo, lá em Nova Cruz, é a Vera, eu peço até oração por ela. Ela vai começar a ser visitada e possivelmente começaremos a estudar com ela. Então nós precisamos pedir a Deus que nos ensine a como fazer. Não queremos que qualquer das arestas agudas que possam existir em nosso caráter se torne preeminentes, mas desejamos trabalhar em humildade, de maneira que as esqueçamos e melhores características se desenvolvam. Desejamos alegria em nosso trabalho, por isso eu preciso ser cortês, eu preciso ser simpático, eu preciso ter sempre um sorriso no rosto. Então, eu preciso cumprimentar as pessoas de modo que elas sintam que nós somos pessoas educadas, pessoas em que elas podem confiar. Meu sogro estava comigo, nós saímos de dupla, e ele foi conversar com uma pessoa, e ela, ao ele conversar um pouco ali com ela, disse: eu estou necessitando de uma visita. Então,
Meus irmãos, as pessoas estão muitas vezes presas, angustiadas ao seu estado emocional, principalmente. E só de conversarmos com ela, termos atitudes certas, sermos corteses, as pessoas vão se abrir e nos dar a oportunidade de realmente apresentar-lhes a verdade. Nessa arte de fazer visitas, vamos encontrar pessoas de várias classes sociais, pessoas que teremos que alcançá-la em sua situação. E a classe dos pobres, irmãos, existe uma atitude própria. Olha que coisa interessante. Não deveis assumir a atitude de quem está demonstrando condescendência ao entrar em contato com famílias pobres. Falai-lhes como sendo eles parte da humanidade, tal como vós o sois. Então devemos mostrar para essas pessoas que elas são tão importantes como nós. A partir do momento que chegarmos na casa dessas pessoas, elas vão começar a nos analisar, nos observar, a partir da nossa maneira de se vestir, irmão, e falar. E até na nossa maneira de se vestir, elas podem se achar ainda mais miseráveis. Por isso, até nisso, nós precisamos ter sabedoria. Eles não possuem luz e alegria bastantes, e porque não lhes proporcionar luz e alegria adicionais que iluminem o caminho e encha-lhes o coração. O que necessitamos é a eterna simpatia de Jesus Cristo, para então podermos abrir caminho diretamente aos seus corações. Precisamos vestir-nos a nós mesmos, não com pompa, mas com simplicidade, para que sintam que somos iguais a Ele, tendo considerado que eram dignos da salvação, podendo assim abrir caminho para os seus corações. Então, eis a maneira mais correta de lidar com essa classe, de lidarmos com essas pessoas. Cristo tinha uma maneira especial de se chegar, de falar com as pessoas. Possuía tato para se aproximar do espírito mais cheio de preconceito, surpreendendo com ilustrações que lhe prendiam a atenção. Por intermédio da imaginação, chegava-lhes a alma. Essa era a maneira como Cristo agia, diante da pessoa mais preconceituosa que existisse. Ele tinha tato, ele sabia como chegar. E podemos pensar assim, mas Jesus, né, o Filho de Deus, não. Lembra que ele passava a noite em orações pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus forças para saber lidar com a situação, com o trabalho do dia seguinte? Assim nós também podemos conseguir. Nós precisamos chegar a essa classe e promover o encorajamento para elas. Dizer para elas que elas não têm que se limitar à sua situação e achar que ali é o fim, mas que elas podem sair daquela situação. Imagina uma pessoa que se encontra numa situação de miséria e desgraça, vamos lá dizer assim, que tem esse complexo com ela e acha que o fim dela é aquele, e nós chegarmos lá com palavra que demonstre que é isso mesmo. Como ela vai se sentir? Nós precisamos promover coragem para essas pessoas. Não profirais uma palavra de desalento, pois tais palavras agradam a Satanás. Está vendo? E não a Deus. Falai da bondade de Cristo e de seu poder. Mostrar para essa pessoa que pelo poder de Cristo, pela misericórdia de Cristo, por sua bondade, por seu amor, se essa pessoa crê e confia, ela pode sair da situação. Palavras de esperança, confiança e encorajamento são tão facilmente proferíveis como palavras de queixa. E precisamos dizer, regozijai-vos sempre no Senhor. Estejam sempre felizes. Acredite, confie que assim como Deus mudou a minha situação, a minha vida, a minha trajetória, pode fazer por você. E quando nós temos um contato melhor com essas pessoas, com nossos vizinhos, nós precisamos muitas vezes evitar, irmãos, de falar de coisas frívolas e ir diretamente ao ponto. Muitas vezes perdemos muito tempo entretendo conversas que fogem do assunto que diz respeito, que é a salvação das almas. Outro ponto bastante interessante que a gente precisa entender, principalmente quando já estamos estudando com as pessoas, é que ao terminar o estudo, não permitir que entremos em outros assuntos.
Nós precisamos sair dali de modo que a pessoa fique refletindo no que ela estudou, refletindo no que ela ouviu, para que ela tenha desejo e anseio de aprender cada vez mais. Não podemos esquecer, ao sair, seja para fazer visita ou não, porque a mensagem do apóstolo Paulo a Timóteo foi o quê? Prega a tempo e fora de tempo. Então, não sabemos o momento que iremos ser chamados a dar a esperança da razão da nossa fé. Então, precisamos ter conosco, muitas vezes, publicações. Entregar para essas pessoas, incentivá-las a ler. E quando virem que sois sinceros, não desprezarão nenhum de vossos esforços. Então, quando ele vê segurança naquilo que nós estamos falando, no que estamos entregando para eles vão ter o desejo sim. Essa semana nós fizemos a recota, como eu falei, e nós usamos um método diferente. Nós levamos a revista, irmãos, do Setembro Amarelo. E apresentávamos aquele material, e eu ouvi muitas pessoas. Eu tenho muita ansiedade, eu sofro muito disso. Ali foi a oportunidade, irmão, de incentivá-las a ler o material e pedir que elas acessassem o QR Code e fosse direcionada a outras pessoas para aprender mais sobre o assunto, para saber lidar mais sobre o assunto. E algumas dessas pessoas vão receber visitas para conversar, para desabafar. Então, irmãos, eu preciso aproveitar cada oportunidade. Aproximai-vos com simplicidade, com sinceridade e humildade, que vos ajudarão a alcançar as almas daqueles por quem Cristo morreu. Então, essa deve ser a maneira correta. Algo que vai contar bastante para alcançarmos essas pessoas é contar para eles a nossa experiência com Cristo. Contar para eles como foi que nos encontramos com Jesus, como foi que achamos a Jesus. Nós precisamos falar, dar o nosso testemunho para que essas pessoas entendam que elas também podem sair da situação em que se encontram e se tornar novas criaturas em Cristo Jesus. Visitai vossos vizinhos e mostrai interesse na salvação de suas almas. Ponde em ação toda a vossa energia espiritual. Dizei àqueles a quem visitais que se acha próximo às portas o fim de todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo abrirá a porta do coração deles, fazendo uma duradoura impressão em seu espírito. Esforçai-vos por despertar homens e mulheres de sua insensibilidade espiritual. Tem muitas pessoas que não estão nem aí, irmãos, para nada. Eles vivem numa vida degenerada. Eles vivem numa vida mesmo entregues a si mesmo. E acham que o fim da vida é esse, aproveitar porque vai morrer e não tem mais nada. Então, por isso, precisamos contar-lhes a experiência de nossa vida. Olha o que diz aqui. Diz-lhes como encontraste Jesus e como tendes sido abençoado desde que vos pusestes ao seu serviço. Contai-lhes a aventura que vos advém de sentar-vos aos pés de Jesus, aprendendo preciosas lições de sua palavra. Depois de que, pela graça de Cristo, eu decidi entregar a minha vida a Cristo, eu voltei à minha cidade, encontrei com um amigo meu, depois de muitos anos, e, para a honra e glória de Deus, ele olhou para mim e disse quem era Nailson. Então, isso é um peso muito grande na vida de outras pessoas. Quem era Nailson? Então, ao menos ele viu alguma diferença, alguma mudança, e é isso que as pessoas precisam ver em nós e conhecer de nós. É isso que elas precisam estar vendo em nossas vidas. Falai-lhes da alegria, do gozo que existe na vida cristã. Vossas palavras calorosas, cheias de fervor, hão de convencê-los de que encontraste a pérola de grande preço. Então, temos que falar com entusiasmo, com alegria, mostrando segurança. Para que as pessoas, poxa, eu também quero isso, eu quero sentir. Eu quero ter esse prazer, eu quero ter essa alegria que esse irmão tem, que essa irmã tem. Então, eu vou me entregar para Jesus, eu vou me entregar para Ele. Devemos, ao apresentar a Cristo como Salvador, mostrar também a necessidade
de acreditar no seu sacrifício e de ter confiança em suas promessas. Muitas almas há que, de maneira indizível, anseiam por luz, por segurança e força, além do que lhes tem sido possível alcançar. É preciso que sejam buscadas e por elas se trabalhe paciente e perseverantemente. Irmãos, então tem muitas pessoas que estão seguras em teus caminhos, presas em seus caminhos e necessitando apenas de que alguém chegue até ela e lhe apresente a esperança da salvação. E como eu disse no início, às vezes não sabemos. A maioria de nós temos dificuldade de saber chegar ao nosso vizinho e conversar com eles e apresentar-lhes a necessidade de salvação, de fazer uma entrega. E se temos essa dificuldade, aqui diz assim: buscai a ajuda do Senhor em fervente oração. Então, eis uma maneira bem firme para nós aprendermos e levarmos, então, irmão, a salvação a todas as pessoas. Em todo o vosso trabalho, deixai evidente que conheceis a Jesus, que tem segurança, que conhece a palavra, que sabe manejar. Porque se demonstrarmos desconfiança ou insegurança, as pessoas não vão acreditar em nós. Apresentai sua pureza e graça salvadora, de maneira que aqueles por quem trabalhais possam, pela contemplação, ser mudados na imagem divina. Mas eu preciso também demonstrar essa mudança e eles precisam ver essas características em nós. Olha que coisa interessante aqui que fala a mim, porque gosto muito de fazer, e deveríamos aprender e desenvolver esse lado para que pudéssemos também alcançar corações. Há necessidade dos que tenham o dom do canto. O canto é um dos meios mais eficazes para imprimir a verdade espiritual no coração. Mas olha, irmãos, não vamos achar aqui que posso chegar na casa das pessoas e eu vou cantar aqui de qualquer jeito, sem ter feito um preparo antes. Se eu tenho esse dom, se eu tenho esse talento, eu preciso estar me preparando constantemente. Eu lembro que certa feita nós fomos fazer um culto na casa de uma interessada e eu fui louvar a Deus. E uma canção que eu cantei tocou, pela graça de Cristo, profundamente o coração dessa pessoa. Porque a canção tocou justamente na sua ferida. E ela pôde demonstrar ali, através do choro dela, como uma criança que entendia o que Deus esperava dela. Então, o cântico é um dos meios mais eficazes para imprimir a verdade espiritual no coração. Então, devemos nos preparar, não pode ser também de qualquer jeito, nem de qualquer maneira. Mas vamos procurar cânticos simples, esses vão tocar os corações. Vocês vão lembrar aqui da cantora aí, Amanda Vanessa. Todas essas músicas que a Amanda Vanessa regravou, elas eram cheias de baterias, de batucadas, mas ela gravou como, irmão? Voz e violão. E desde que ela começou esse ministério, ela alcançou muitos corações. Eram muitas pessoas que cantavam seus louvores, que davam testemunho, que já têm ouvido as músicas, mas não daquele jeito. E vocês sabem a situação da Amanda Vanessa hoje, né? Sofreu um grave acidente e está hoje vegetando em cima de uma cama. E é digna de nossas orações. Mas as músicas cantadas por ela, na voz e no piano, alcançaram corações. E canções simples, que tinha letra, mas que era desenvolvida de modo a agradar não a Deus. Pela batucada, pelas baterias. Mas quando foi tirado esses instrumentos, levou paz a muitas almas. Aprender a cantar os cânticos mais simples, eles nos ajudarão no trabalho de casa em casa, e os corações serão tocados pela influência do Espírito Santo. Cristo era muitas vezes ouvido cantando. Até no momento de tristeza ele estava cantando. E as pessoas que não gostavam dele ridicularizavam. Quando elas menos percebiam, estavam cantando junto com Jesus. Porque Jesus tinha esse tato, Jesus
sabia como chegar às pessoas. E nós precisamos também saber como chegar, como alcançá-las. Nós devemos falar com familiaridade. Depois de um tempo de termos uma intimidade, uma afinidade melhor, precisamos fazer mais esforço e interesse pessoal pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, e fazer apelos pessoais para cada um, de maneira individual, muitas vezes, para que eles despertem, para que eles acordem, para que eles sintam a necessidade de viver na bendita esperança que vivemos, da eterna salvação. Eu costumo muito, nos meus estudos, permitir às pessoas que façam perguntas, para que elas possam, então, tirar suas dúvidas. Isso é uma técnica que, se bem usada, irmão, vai abrir um leque, um caminho muito grande para alcançar as pessoas. Aqui diz assim: meus irmãos do ministério, não penseis que o único trabalho que podeis fazer, a única maneira por que podeis operar em benefício de almas, seja fazer discurso. Muitas vezes achamos que é só chegar lá, falar, e a pessoa, às vezes, não está nem entendendo, irmão, o que a gente está falando, porque não é lhe dada a oportunidade de se expressar. A melhor obra que podeis fazer é ensinar e educar. Onde quer que se vos depare uma oportunidade de assim fazer, sentai-vos com alguma família e deixai que vos façam perguntas. Respondei-lhes, então, pacientemente e humildemente. Continuai esta obra juntamente com vossos esforços em público. Pregai menos e educai mais, mediante estudos bíblicos e orações feitas nas famílias e pequenos grupos. Então, grandes sermões, grande eloquência, não, muitas vezes você precisa ser simples. Você vai alcançar a pessoa na sua esfera, na que ela se encontra. Você vai conseguir alcançar. Mas vamos lá, irmão, se porventura tentarmos, chegarmos ao nosso vizinho, nossos amigos, e se fecharem a porta para nós? E aí vamos desistir? Vamos dizer assim, não quer, fechou a porta em minha cara, não... E aí? Olha que coisa interessante. Mas dirá alguém: suponhamos que eu não consiga ser admitido nos lares do povo. Suponhamos que se levantem contra as verdades que apresentamos. Não nos deveremos sentir excusados de evitar nossos esforços por ele? Olha a resposta, irmãos. De modo algum. Mesmo que fechem a porta em vosso rosto, não vos retireis apressadamente e indignados, não fazendo novos esforços por salvá-los. Pedir a Deus com fé que vos dê acesso a essas mesmas almas. Não cesseis vossos esforços, mas estudai e planejai até que encontreis algum outro meio de atingi-los. Se não tiverdes êxito mediante visitas pessoais, experimentai-o mandando-lhe o mensageiro silencioso da verdade. Existe no coração humano tanto orgulho de opinião que nossas publicações muitas vezes alcançam entrada onde o mensageiro vivo não consegue. Então, fecharam as portas para nós, vamos continuar tentando. Não deu resultado, folheto, um livro, uma revista. E o mensageiro silencioso poderá, pela graça de Cristo, fazer o trabalho que nós não estamos conseguindo, devido a muitas opiniões, devido ao orgulho, devido ao egoísmo. Mas o que não podemos é desistir de continuar levando a verdade para essas pessoas. Se aproximar do povo como Cristo fazia. Cristo se colocava no lugar das pessoas. Ele se sentia como as pessoas estavam se sentindo no momento. E por isso ele conseguia alcançar o coração das pessoas. Não precisamos ser formais no nosso trabalho. Não precisamos estar pensando coisas extraordinárias. Não, mas de maneira simples podemos alcançar. Se um método não está dando certo, use outro método. A melhor recota que eu fiz para a honra e glória de Deus em minha vida foi essa de domingo, quando eu usei a revistinha da ansiedade. Se vocês ainda têm essas revistas aí, façam essa experiência que vocês vão ver. Que Deus, ele nos ajude, irmãos, a cada dia, a entretermos
novos métodos, novas maneiras para alcançar corações. Que possamos pedir a Deus sabedoria para continuar fazendo esse trabalho, mas nunca jamais desistir, até porque teremos que prestar conta de cada oportunidade perdida. Que Deus nos abençoe e nos conceda a sua graça hoje e sempre, irmãos. Amém. Amém.